Sou a Flor de Lis. Por que eu sou candidata a deputada federal? Primeira coisa, eu quero lutar a favor da vida. Eu sou contra o aborto. Você não tem noção do dano emocional que causa isso na mulher que faz. Isso é assassinato. Eu sou pelo direito de nascer. E é por isso que eu quero ir para Brasília. Contra o aborto, a favor da vida. De Flor de Lis, a gente tem que voltar ao passado. A mãe de Flor de Lis era filha do jagunço Eupídio Mota e da dona de casa Sebastiana Francisca. Nascida em 19 de março de 1933, era caçula de 5 crianças. Seu pai, após acumular diversas dívidas e perder todo o patrimônio que havia conquistado, tanto para amigos como para agiotas, passou a oferecer Calmosina e as outras filhas para que elas fossem levadas pelos solteiros da vizinhança, acreditando que só o casamento os salvaria da miséria absoluta. Quando viu suas 4 filhas sendo distribuídas feito filhotes de cachorro, o único filho, homem de Eupídio e Sebastiana, Pedro Mota, então com 16 anos de idade, fugiu de casa. Trocou de nome e, num ritual religioso macabro, começou a se apresentar como um feiticeiro muito conhecido no estado do Rio de Janeiro, em Itaperuna e adjacências. Ele era chamado como Pai Miquelino, auto-intitulado Filho de Exu Caveira. Ele se dizia representante terreno do que acreditava ser a entidade das trevas. O autodeclarado Pai de Santo revelava-se ecumênico, ou seja, às quartas-feiras cedia seu terreiro para os pastores da Assembleia de Deus realizarem seus cultos e orações. Nas celebrações evangélicas, as imagens talhadas em madeira de São Cipriano, Exu Morcego e Iemanjá eram todas escondidas por lençóis. Miquelino proferia testemunhos de fé, superação e cura, erguendo uma Bíblia com fervor. Era muito comum, na década de 1960, que as igrejas evangélicas pentecostais, ainda funcionando precariamente no Brasil, dividissem espaços sagrados com religiões de matrizes africanas. Ainda que, obviamente, possuíssem doutrinas completamente diferentes. Mas voltando à nossa história, Miquelino, além de pastor e pai de santo, cobrava caro para trabalhos nada cristãos, como amarrar e desamarrar casamentos, remover inimigos do caminho e indicar banhos de descarrego, capazes de milagres de vida ou até condenação à morte. Ele contava a alguns clientes e vizinhos que havia feito um pacto com o diabo. Diversas pessoas relataram e testemunharam que os trabalhos macabros de Miquelino resultavam, sim, nas mortes dos seus alvos, como por autoenforcamentos, atropelamentos, envenenamentos ou até por armas de fogo. O tio de Flor de Lis se casou com uma jovem de 15 anos chamada Zeferina, entregue a ele por sua própria mãe. A futura esposa de Miquelino ficou trancada num quarto. O quarto era escuro por uma semana, comendo apenas vegetais, bebendo água e vestindo uma bata branca. Todas as noites, Miquelino e um assistente abusavam dela. E é nesse momento que Miquelino faz um pedido crucial, quando eles começaram a namorar, que ela jamais engravidasse dele, porque um filho não seria bem recebido pelas entidades cultuadas pelo bruxo. Voltamos então à mãe de Flor de Lis, Calmosina, última filha negociada por seu pai. Ela, com apenas 10 anos de idade, passou a viver com o soldado do Exército Brasileiro
chamado Benedicto Marcelino de Paulo. Depois de ser abusada fisicamente por ele, com o decorrer do tempo, a mãe de Flor de Lis era frequentemente molestada e espancada pelo militar. Aos 13 anos de idade, na semana em que se comemorava o Natal, apanhou tanto do marido durante uma relação que perdeu 3 dentes e teve ferimentos profundos em seus órgãos genital e no ânus. Calmosina, então, fugiu para a casa dos pais, de onde foi arrancada pelo marido no mesmo dia. Ela só conseguiu se livrar de seu abusador quando tinha 17 anos e ele, com 27, ficou interessado, por uma garota de 12 anos de idade. Para não voltar à casa dos pais e correr o risco de ser entregue a outro homem abusador, a jovem Calmosina fugiu para o terreiro do seu irmão, Miquelino. Lá, ela passou a ajudar a cunhada Zeferina no trabalho doméstico e nas invocações do bruxo evangelista. Gravem bem a informação que eu vou dar agora. Talvez seja uma das mais importantes dessa primeira parte. Uma das principais tarefas de Calmosina era limpar as imagens de Exu Caveira e São Cipriano. Cerca de 1 ano depois, Calmosina testemunhou uma tragédia que a marcaria para sempre. Contrariando o desejo do marido, Zeferina engravidou. A gestação de uma menina só foi descoberta no 7º mês. Para forçar o aborto da esposa, Miquelino primeiro deu uma sequência de socos no abdômen dela. Depois, forçou com que ela tomasse chás abortíferos. Com tantos episódios violentos, Zeferina acabou sofrendo um choque anafilático no 8º mês de gestação. O bebê, ainda prematuro, sobreviveu à morte da mãe. Porém, Miquelino acendeu tochas e incendiou o terreiro com a recém-nascida dentro. Apavorada, Calmosina escondeu a criança em uma casa vizinha. Quando seu irmão perguntou pela filha, foi informado de que ela não havia sobrevivido ao incêndio. Uma semana depois, um bando de jagunços invadiu o terreiro de madrugada e, com tiros, pauladas e dezenas de facadas, matou o pai de santo, Miquelino. Nunca se soube a real motivação do crime. Foi que a tropa tá na pista, geral com o fuzil na mão. Se tentar no karatê, vai tomar só rajadão. Se pisar no 15, você vai ficar fudido. Que é só os pitbull de raça pra bonar trocar de tiro. Gosta é Brock, tem AK-62 com miralhense. Que o dos alemão é os moleque da 13. Nós vamos voltar pra casa e botar bala pra comer. Retomar o que é nosso. Miquelino teve o corpo partido em 7 pedaços. O tronco com os braços foi pendurado em ganchos de metal e amarrado em correntes nas vigas de sustentação do telhado do terreiro. O couro cabeludo, os olhos, as orelhas e a língua foram arrancados, assim como as unhas dos dedos dos pés e das mãos. O sangue de Miquelino foi todo retirado e depositado em uma tigela de barro. E a cabeça da imagem de Exu Caveira foi enfiada em seu ânus. Calmosina, na manhã seguinte, deparou-se com esta cena chocante. Mas antes de chamar a polícia, contudo, ela faz um ritual de despedida e toma um banho com o sangue do irmão. Como lembrança dele, ela leva as imagens de São Cipriano e Exu Caveira. Foi por meio deste ritual que
Calmosina teria herdado a essência dos poderes sobrenaturais do bruxo irmão e, mais tarde, aperfeiçoados e repassados à filha Flor de Lis. A polícia nunca encontrou os assassinos de Miquelino. Depois da morte do irmão, Calmosina registrou a bebê sobrevivente como sua filha e deu a ela o nome de Laodiceia. Pouco tempo depois, começou a namorar um rapaz chamado Hamilton, com quem teve 2 filhos, Hamilton filho e Abigail. Mas Abigail não gostava do seu nome. Então, após um ritual religioso, a moça pegou sangue de bode preto, enfim, mudou o nome para Eliane. Quando Hamilton deu o primeiro tapa em Calmosina, ela saiu de casa com seus 3 filhos até então pequenos, prometendo jamais apanhar de homem algum. Então, comunidade estranha, esta primeira parte da história de Flor de Lis termina no fim da década de 1960, quando Calmosina, que em junho de 2022 declarou que trocou seu nome para Carmosina porque achava o nome feio e porque Deus conversava diretamente com ela, chamando de Carmosina. Então, Carmosina conheceu um rapaz chamado Chicão e teve 2 filhos, Fábio e Flor de Lis. Chicão tratava os outros 3 filhos anteriores de Carmosina, inclusive a filha do irmão dela, Miquelino, como seus próprios filhos, com muito carinho. Essa foi a primeira parte da história de Flor de Lis. Se você gostou desse vídeo, onde o normal não faz sentido, clica no inscreva-se, senta o dedo no like, senta o dedo no sininho e, se você puder, aqui no canto vai sempre aparecer o QR Code para nos apoiar, com qualquer valor. É importante a gente ter vocês juntos nessa viagem rumo ao desconhecido. Vem!